Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá ouvindo a gente nesta manhã de terça-feira. E hoje a gente já começa o episódio com direito penal e administrativo. O STF suspendeu emendas parlamentares para 9 municípios depois de indícios de irregularidades apontados pela CGU. Tem também no civil, influenciador vence disputa contra a imobiliária e juiz barra pedido de indenização. E no trabalhista, gerente com burnout ganha 12 meses de estabilidade, mesmo sem afastamento pelo INSS. No civil e ética, a advogada é condenada por expor parte contrária nas redes sociais. E ainda com direito penal, advogado é sentenciado a 14 anos de prisão por ataque ao consulado da China em 2021. Então pega o café, coloca o fone de ouvido e bora juntos entender como esses casos estão moldando o direito no Brasil. E começando com direito penal e administrativo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o repasse de emendas parlamentares a 9 municípios, depois que a CGU apontou falhas graves de transparência, rastreabilidade e até indícios de crimes. Estamos falando das chamadas emendas PIX, um modelo que agiliza a liberação dos recursos, mas que entre 2020 e 2024 já movimentou mais de 724 milhões de reais com baixa fiscalização. A lista de irregularidades é extensa. Em Carapicuíba, São Paulo, foram detectadas falhas em licitações. Em Iracema, Roraima, execução fora das especificações técnicas. Já no Rio de Janeiro e em Macapá, indícios de superfaturamento. E em Camaçari, Bahia, desvio de finalidade do contrato. Do total analisado, apenas a cidade de São Paulo passou nos critérios de controle estabelecidos pela Controladoria Geral da União. Do ponto de vista jurídico, a decisão se apoia no artigo 37 da Constituição, que estabelece os princípios da legalidade, moralidade e eficiência para a administração pública. Quando há indícios de que esses princípios foram violados, o judiciário pode intervir para evitar o mau uso dos recursos públicos. No caso, a CGU apontou evidências que podem configurar crimes como peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, e fraude à licitação, no artigo 337-E. Além do aspecto penal, também entra em cena a Lei 8.429, de 1992, a famosa Lei de Improbidade Administrativa, que trata de punições a agentes públicos envolvidos em atos de desonestidade, enriquecimento ilícito ou que causem prejuízo ao erário. A decisão de Dino não é uma condenação, mas uma medida cautelar para interromper o fluxo de recursos até que as irregularidades sejam esclarecidas. O STF também determinou o envio imediato dos relatórios da CGU à Polícia Federal, ampliando o alcance das investigações para outros municípios que possam ter adotado práticas semelhantes. O objetivo é aprofundar as apurações e identificar eventuais responsabilidades, sem prejuízo do direito de defesa de prefeitos, gestores e parlamentares envolvidos. Em resumo, essa decisão mostra a tensão permanente entre a necessidade de descentralizar recursos e a obrigação de garantir controle e também transparência. As emendas PIX nasceram como forma rápida de atender demandas locais, mas sem fiscalização adequada, viraram porta aberta para desvios. Agora caberá à Polícia Federal e ao Judiciário seguir o rastro do dinheiro e aplicar sanções proporcionais após o devido processo legal. Bora falar de direito civil. Um influenciador digital venceu uma disputa judicial curiosa em Praia Grande. A primeira vara civil rejeitou o pedido de indenização movido por um dono de imobiliária, que alegava ter sido exposto em vídeos gravados durante uma discussão sobre vaga de estacionamento. O juiz destacou que, nos vídeos, o influenciador aparecia apenas com o próprio rosto, sem citar nomes nem mostrar imagens que pudessem identificar a imobiliária. A associação da briga com a empresa só ocorreu depois, em reportagens jornalísticas, o que afastou a responsabilidade do criador de conteúdo. Na avaliação do magistrado, não houve ilícito civil a ser reparado, mas sim exercício legítimo da liberdade de expressão. Em outras palavras, o vídeo pode até ter rendido curtidas e engajamento, mas não vai render indenização.
Ô Victor, aqui, cá entre nós, advogar já é difícil por si só. Mas agora, quando o sistema atrapalha em vez de ajudar, aí é pedir demais, né? E muitas vezes isso é o que mais tem por aí, né? Quantas vezes a gente perde tempo tentando entender a plataforma que deveria facilitar o nosso trabalho? Entre prazos, documentos e petições, sobra zero paciência para lidar com travamento e interface confusa. Pois é, e foi por isso que a gente testou o Juridic, um software que parece ter sido feito por quem realmente vive a rotina de um escritório. O diferencial é que ele centraliza tudo num só lugar, manda alertas automáticos, cria documentos com IA e até deixa o cliente acompanhar o processo direto no WhatsApp. E aqui, não é nada de promessa mágica, é só tecnologia que funciona de verdade. Quer ver isso na prática? Então clica no link da descrição porque você tem 7 dias gratuitos para testar com tranquilidade. E bora com direito trabalhista. A terceira turma do TRT da 18ª região reconheceu a estabilidade provisória de uma gerente de vendas diagnosticada com burnout e depressão grave. O curioso é que a decisão veio mesmo sem afastamento superior a 15 dias ou concessão de auxílio-doença, condições normalmente exigidas em casos de doença ocupacional. A perícia apontou um cenário bem pesado nesse caso. Metas inalcançáveis, assédio moral e ausência de suporte da empresa. Para os magistrados, o ambiente de trabalho foi determinante para o adoecimento, estabelecendo o nexo causal necessário para o reconhecimento da doença ocupacional. Com isso, a empresa foi condenada a pagar 12 meses de salários, férias, 13º e FGTS correspondentes aos períodos da estabilidade, além de 20 mil por danos morais. A indenização reflete tanto a perda material quanto a violação da dignidade da trabalhadora. O tribunal aplicou a súmula 378 do TST, que garante a estabilidade em casos de acidente ou doença relacionada ao trabalho, ressaltando que o afastamento formal não é requisito absoluto quando há prova pericial clara. O recado é firme: se a empresa causa adoecimento, assume também a responsabilidade. Nossa próxima notícia de direito civil e ética. Uma advogada foi condenada a indenizar em R$5.000 o pai de uma criança, parte contrária de uma ação de família, após expor conversas privadas no Instagram e no TikTok em tom depreciativo. A situação mostrou como redes sociais e prática jurídica podem colidir quando falta cuidado. Nos posts, a profissional usou expressões como pai bosta e se liga cabeção, além de estimular seguidores a ridicularizar a outra parte. Para a juíza do caso, a conduta ultrapassou os limites da liberdade de expressão e violou os deveres éticos da advocacia, transformando o processo em espetáculo. Com base no Código Civil, o tribunal reconheceu abuso de direito e ato ilícito indenizável. A mensagem aqui é clara: advogados têm responsabilidade acrescida pelo cargo que ocupam e não podem usar a internet para constranger quem está do outro lado. E no direito penal não tem espaço para leveza. Cada decisão tem nome, rosto e consequência. É por isso que o evento com o juiz Orlando Facchini Neto não vai ser só uma palestra, vai ser uma conversa difícil, mas extremamente necessária para você que estuda direito ou já atua na área. Então já anota e reserva a data aí na sua agenda. É nesta quinta-feira, dia 18 de setembro, às 19 horas, no Zoom. O tema: carreira penal e o tempo como juiz, caminhos para uma atuação plural e comprometida. E um detalhe muito importante: assinantes da Criminal Letter têm acesso gratuito. E para quem não é assinante, é só garantir o ingresso antes que o segundo lote acabe. Então não perde essa chance. Esse é daqueles encontros que deixam marca na forma como a gente enxerga a justiça. A gente se vê lá. E bora com mais direito penal. A 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro condenou um advogado a 14 anos de prisão por terrorismo com motivação xenofóbica. O caso remonta a 2021, quando ele lançou um explosivo contra o consulado da China, no Rio, afirmando que o país teria responsabilidade pela morte de sua mãe durante a pandemia da Covid-19. O ataque causou destruição parcial do prédio, colocou em risco diplomatas que atuavam no local e gerou prejuízo material no valor de R$63,6 mil. Apesar de ter confessado o ato, a defesa tentou sustentar que ele vivia uma crise emocional e fazia uso abusivo de drogas, o que teria diminuído sua responsabilidade penal. A juíza, porém, rejeitou esse argumento. Na sentença, destacou que o crime se enquadra claramente na Lei Antiterrorismo, Lei número 13.260 de 2016, que criminaliza não apenas atentados consumados, mas também atos preparatórios, como financiamento e o planejamento de
de ataques. Segundo a lei, terrorismo é caracterizado pelo uso ou ameaça de violência, armas, explosivos ou outros meios capazes de causar destruição em massa, com o objetivo de provocar terror social ou generalizado. Nesse caso, a motivação xenofóbica, culpar a China pela pandemia, reforçou o enquadramento jurídico. As penas previstas na lei antiterrorismo variam de 12 a 30 anos de prisão, podendo ser agravadas em situações de morte, lesão grave ou prejuízos de grande porte. Aqui, mesmo sem vítimas fatais, o risco concreto à vida e à segurança dos diplomatas foi considerado fator determinante para a fixação da pena em 14 anos. Ainda cabe recurso, mas o julgamento já deixa um recado. Manifestações de protesto, por mais intensas que elas sejam, não podem ser confundidas com terrorismo. O caso reforça que a Lei nº 13.260 de 2016 tem aplicação prática aqui no Brasil e que atos de violência motivados por preconceito ou xenofobia serão tratados com o máximo rigor penal. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa manhã de terça-feira. E quarta-feira a gente tá junto de novo, pontualmente às 6 da manhã. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que bateu ponto aqui na edição passada. Tem muito comentário pra eu agradecer e eu gosto assim, viu? Quero chegar ao ponto de não ter mais tempo no podcast possível pra agradecer o tanto de gente comentando aqui nos episódios. Quero agradecer a Gisele, Dali Viegas, Karen, Yuri, Bela, Jéssica, Luiz Ló, Ana Bia, Ayumi, Renata, Fabrício Menezes, Josi Rodrigues, Nonato, Josivan, Jennifer, Thales, Suelen, Flávio, Ciborgue, Caio Rocha, Fábio, Delcio, Guilherme, Pri, Kelly, Renato Martoni e Felipe Calou. Bora continuar ligado aqui no podcast porque, como a Jennifer disse, o tempo não para, e muito menos o direito no Brasil. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha o episódio lá nos seus stories, marca a gente no @lo.lerer e a gente acompanha também toda a interação de vocês por lá. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até amanhã.